meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, estamos na quarta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 10, versículo de 1 ao 10, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são sua, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque nunca conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, praticamente continuando o evangelho de ontem, de domingo, do quarto domingo da Páscoa, aonde foi o domingo dedicado ao bom pastor e a todas as vocações, sejam elas sacerdotais, seja ela a vocação de pai, de mãe, a vocação que nós assumimos no nosso dia a dia. Então, continuando com a do bom pastor, Jesus aqui fala também sobre as ovelhas, que realmente quem entra no redil das ovelhas, não entra pela porta principal, entra por outro lado, não é o pastor. É um ladrão, é um assaltante, aquele que vem para destruir. Então Jesus ainda continua. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz, que é o pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, todas as ovelhas que foi confiada a Cristo Jesus, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. É isso que nós também precisamos fazer. Conhecer a voz de Cristo. E aonde nós vamos conhecer a voz de Cristo? Através da palavra, através do ensinamento, através do nosso dia a dia, do caminhar diário com Cristo Jesus. É dessa forma que nós vamos escutar a voz do nosso maior e verdadeiro pastor, porque Ele que vai nos conduzir para realmente o campo da liberdade, o campo do reino de Deus. É esse o grande campo, a grande pastagem que Jesus também vai convidar e encaminhar todos nós, mas somente aqueles que ouvirem e seguirem a voz de Jesus.
Ainda mesmo assim, ele explicando, os discípulos perceberam que ainda não tinham entendido. Não tinham entendido a mensagem de Cristo Jesus, e ele continua. Jesus contou então-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta. Cristo é a porta de entrada para esse reino de Deus. Todo aquele que vier antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Então, quantas e quantas pessoas já passaram antes de Jesus, dizendo tanta coisa, mas eles não eram a porta. Eles não eram a porta de entrada à nossa salvação. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará a pastagem, o reino prometido, a nossa vida eterna. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. É isso que o mundo muitas vezes nos oferece. São como os ladrões que vêm roubar em nosso dia a dia, roubar a nossa atenção, desviar a nossa atenção de Cristo, da voz de Cristo, o nosso verdadeiro pastor. Então eles vêm como ladrões, assaltantes, que querem desviar, nos colocar em outro caminho, não o caminho que Jesus está nos conduzindo. E ele continua: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus irmãos, é Cristo que dá essa vida, é Cristo que renova todos nós em cada dia, nos renova a todo instante. Basta que nós paremos um pouco, olhemos para o nosso coração e possamos escutar a voz de Cristo Jesus e seguir essa voz, seguir esse caminho que Jesus já deixou traçado para todos nós. Basta que nós continuemos atentos, escutando e seguindo a sua voz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso